Vamos iniciar nossa aula escutando a música chamada Ossos, cantada pela Chris Brown, do Vago. Para fazer introdução ao assunto, lição de humildade, pois em 100 anos todos estaremos mortos. E a terra será dos novos, sejamos humildes como as flores e os insetos, breves e voláteis como o álcool. Temporalidade, lição de humildade, pois em 100 anos todos estaremos mortos. Vou parar aqui para a gente começar. O que é cultura entre arte e antropologia, ou seja, a gente vai conceituar a cultura a partir de uma visão artística, através do universo da arte, mas também através do conceito antropológico, da ciência da antropologia, certo? Antes de mais nada, a gente precisa compreender a origem da palavra, né? Da onde vem a palavra cultura. A gente vai ver que, na verdade, o conceito de cultura que a gente conhece, compreende mais ou menos hoje, é uma construção histórica, certo? Mas a palavra cultura vem da origem colere, origem latina, é o verbo em latim. E aí algumas palavras derivam dessa palavra, né? Raiz, que é criar, cuidar, cultivar, aperfeiçoar. E a gente vai ver que todas essas palavras acabam sendo ramificadas, se desdobrando em outras também. Vamos ver quais são. A partir da palavra colere, a gente também tem a palavra culto. Ou seja, se eu disse que significava criar, cuidar, cultivar, aperfeiçoar, culto, o significado é criar, cuidar, cultivar deuses. Agricultura, criar, cuidar da terra. Floricultura, ou seja, palavras da mesma origem, né? Da mesma raiz. Floricultura, criar, cuidar, cultivar flores. Piscicultura, criar, cuidar, cultivar peixes, né? Então todas elas têm o prefixo, o sufixo, na verdade, cultura, né? Então agricultura, floricultura, piscicultura. Então, a origem da palavra é de origem latim. Colere. Criar, cuidar, cultivar, aperfeiçoar. Se a gente fosse definir cultura nessa introdução, a gente poderia ressaltar que cultura é a transformação da natureza. Cultura é a transformação da natureza por meio de instrumentos, ou seja, os primeiros instrumentos que os seres humanos produziram na era da pré-história, e a significação do mundo por meio da linguagem, ou seja, é a alteração da natureza por meio desses instrumentos, certo? E a significação do mundo através da construção de linguagem, inicialmente através da oralidade, depois através da escrita, e depois disso o aperfeiçoamento da linguagem nas mais diversas formas, né? Então isso seria o primeiro conceito de cultura. Então, a partir da criação de instrumentos e a partir da criação de linguagem, o ser humano modifica o mundo natural e constrói, a partir disso, um mundo seu, um mundo próprio, um mundo construído especificamente pelos humanos, que é o mundo cultural, tá? Podemos dizer que cultura também é um conjunto de comportamentos que são aprendidos, certo? São hábitos que são aprendidos. Através desses comportamentos, através desses hábitos, através dessas construções de linguagens, através dessa transformação da natureza, o ser humano, ele construiu mitos, crenças, enfim, um mundo mítico, inicialmente, né? A cultura também está relacionada a este conjunto de valores, de ideias, que a gente divide com a sociedade ou com o grupo social. Então, a partir de um grupo social que eu convivo, eu compartilho de valores, de ideias semelhantes. A cultura é um todo complexo, que é representado por meio das suas práticas culturais. Ou seja, então, tudo o que o ser humano produziu e continua produzindo faz parte desse todo complexo. Leis, mitos, religião, linguagem, bens materiais, conhecimento dos mais diversos. Então, tudo o que o ser humano produziu ao longo da sua trajetória, ao longo da história da humanidade, certo? Faz parte desse todo, né, complexo, e que é representado através das práticas culturais. Por exemplo, a arte, com as suas mais diversas linguagens, como a dança, o teatro, a música, é uma prática cultural que está dentro desse todo complexo, dessa totalidade, tá? E também podemos entender que cultura é a socialização de saberes, certo? Como a socialização e a educação. E esse processo de socialização, esse processo de educação, ele é feito tanto pelo grupo social familiar, inicialmente, quando uma criança nasce, também na continuação através do processo de formação formal, através das instituições de educação, por exemplo. Então, cultura é resultado do processo de aprendizagem, seja no núcleo familiar, seja nas instituições de educação, né? Como, por exemplo, a escola. Vamos lá? Então, a gente falou sobre a origem da palavra e a gente falou sobre algumas possíveis definições para a ideia de cultura. E é importante dizer que, assim, eu gosto muito de um livro infanto-juvenil que traz várias invenções da humanidade, né, ao longo da história. E tem uma frase que se repete muito e reverbera muito na minha cabeça, que é: não há nada no mundo que não foi inventado. E parece tão óbvio, mas vamos aqui citar o Bertolt Brecht, né, que a gente às vezes vive momentos de obviedade, que é preciso falar o óbvio, né? Mas o óbvio nem sempre é óbvio, é preciso que a gente traga para a intencionalidade. Não há nada no mundo que não foi inventado. Ou seja, tudo que conhecemos hoje é resultado desse acúmulo cultural.
desde os primeiros habitantes da Terra até hoje. 2020, dia 27/12. Então, tudo o que foi vivido até agora, construído até agora, que resulta nesse acúmulo cultural, que a gente pode chamar de herança, né? Quando, por exemplo, um pai, algum familiar que tem posses morre e deixa bens materiais para a sua família, isso é o resultado de um acúmulo de capital, né? Que ele acaba deixando como herança. Assim também é tudo que o ser humano produziu, seja material ou imaterial. Essa soma desses valores culturais vai gerar a herança cultural. Então, pela nossa capacidade criativa, inventiva, produzimos um novo curso cultural, um novo curso histórico na história da humanidade. E não é natural. Isso que é importante dizer. Esse curso que o ser humano percorreu, construiu, não é um curso natural, ou seja, não é o resultado da sua herança genética. Ele evoluiria de qualquer maneira desse jeito, né? Inventamos o nosso estar no mundo. Por isso que existe essa diversidade cultural, essa multiplicidade de culturas, né? Então, cada grupo social foi se constituindo como ser no mundo, né? Nós somos, como diria o poeta português, esse poeta inclusive é um poeta que eu sou apaixonada, é o poeta Jorge de Sena. Ele diz que assim, nós, os seres humanos, somos o que nega a natureza. É justamente o contrário da natureza. Ele nega a natureza, e esse negar a natureza foi justamente o que lhe possibilitou ser o que a gente é hoje. Ou seja, essa constituição da história da humanidade. Vamos ler o poema dele, deixa eu colocar aqui para vocês entenderem melhor. O poema se chama A Morte, o Espaço e a Eternidade. De modo natural, nunca ninguém morreu. Não foi para morrer que nós nascemos, desde que anfíbios viemos de uma praia a uma praia e para humanos nos erguemos. Não foi para morrer que nós falamos, que descobrimos a ternura e o fogo. E a pintura, a escrita, a doce música. Não foi para morrer que nós sonhamos ser imortais, ter alma e reviver, ou que sonhamos deuses que por nós fossem mais imortais que sonharíamos. Nesse pedaço do poema, o Jorge de Sena retrata toda a nossa construção histórica, né? Cultural. Ele vai dizer, não foi para morrer que nós falamos. Lembra que eu disse que cultura é justamente essa criação da linguagem? E ele descreve exatamente isso, esse processo cultural, né? Não foi para morrer que falamos, que descobrimos a ternura, ou seja, essa constituição do universo dos sentimentos, dos afetos, que é intimamente humana, né? E o fogo, né? A primeira descoberta humana, né? E o fogo. E a pintura. E a escrita, a doce música. Não foi para morrer que nós sonhamos ser imortais, ter alma e reviver. Isso sobre essa questão da imortalidade, a cultura como esse processo de afirmação do ser humano como ser imortal, né? A gente vai ver aqui em outra obra. Vamos continuar lendo o poema do Jorge de Sena. E ele diz assim, não foi. Quando aceitamos como natural, dentro da ordem das coisas ou dos anjos, o inominável fim da nossa carne, quando ante ele nos curvamos como se ele fora inescapável fome de infinito. Quando que a dor é um erro humano, a que a dor nos damos, porque de nós se perde algo nos outros. Vamos traindo esta ascensão, esta vitória, isto que é ser-se humano, passo a passo mais. Ele reafirma, né, que ser humano, ser-se humano, é justamente essa fome de infinito, essa necessidade de ser cada vez mais, de descobrir cada vez mais, né, o desdobramento de todas essas coisas que ele descreve muito bem aqui. E ele diz que essa é a vitória do ser humano, né, poder se fazer, ou fazer a si mesmo no mundo. Para terminar esse poema, porque enfim, o Jorge de Sena é realmente um poeta que eu acho que nesse poema ele é muito feliz nessa concepção para a gente compreender bem sobre o conceito de cultura. E ele vai dizer, por fim, a morte é natural na natureza. A morte é natural na natureza, mas nós somos o que nega a natureza. Somos esse negar constante, somos esse negar da espécie, esse negar que nos liga ainda ao sol, à terra, às águas. Para emergir, nascemos, contra tudo e além de quanto seja o ser-se sempre o mesmo, que nasce e morre e acaba, como uma espécie extinta de outras eras. Do instinto à sobrevivência. Eu falei isso, que a cultura é uma maneira da gente superar a nossa finitude. É isso que o poeta está dizendo, né? É uma maneira e o nome do poema é justamente isso. A morte, deixa eu ver, o espaço e a eternidade. Fui olhar aqui na telinha, estava pequena. Então, o ser humano criou a linguagem, criou instrumentos que pudessem superar a sua própria limitação do estar no mundo, certo? Então, do instinto de sobrevivência à eternidade. Ou seja, criamos modos de nos eternizar diante da consciência da nossa finitude. Finitude é aquele ser que acaba, é aquele ser que morre, aquela carne, enfim, que tem fim. E aí eu vou trazer uma outra referência, que é a Carta Testamento de Getúlio Vargas, de 23/8/54, 1954. Esqueci de dizer que o poeta Jorge de Sena, ele é um poeta português, eu não sei se eu falei, mas só para dizer novamente, talvez. O poeta Jorge de Sena é um poeta português do século XX. É um poeta que é contemporâneo, certo? E essa Carta Testamento também é contemporânea, né? Eu estou falando de 1954, há poucas décadas atrás. Getúlio Vargas foi presidente do Brasil em dois momentos, tanto na década de 30 quanto na década de 50. E aí eu vou trazer um texto, uma carta testamento que ele faz antes de se suicidar. Serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. O que é que o Getúlio está dizendo com isso? Que apesar dele tirar, por exemplo, a própria vida, ele não vai morrer. Ele vai permanecer
na história da humanidade, né? Ele diz, olha, dou o primeiro passo no caminho da eternidade. E saiu da vida, retirando ela, né? Para entrar na história. Apesar da sua carne ter um fim, apesar do seu corpo ter um fim, ele passa a fazer parte da memória, né? Do universo, da eternidade, que é a história. Então isso é produto cultural, né? Essa consciência de produção histórica, de sermos sujeitos históricos, é resultado desse acúmulo, dessa ideia de cultura, de que somos produtores de cultura. Um outro, para a gente, né, sair desse lugar somente do conceito, da definição de cultura, eu vou trazer um outro poeta que também fala sobre essa capacidade inventiva do ser humano. É um poeta pantanense chamado Manuel de Barros, que eu também adoro. Eu tenho alguns livros, na verdade eu tenho a obra completa do Manuel de Barros. E ele tem um poema que diz justamente isso, uma didática da invenção. Repetir, repetir, até ficar diferente. Repetir é um dom do estilo. O que é que o poeta está dizendo aqui, né? Que essa capacidade de repetição, ela também é criadora. O nome do poema é Uma Didática da Invenção. Repetir, repetir, até ficar diferente. E a gente pode fazer uma analogia com o processo cultural, que o processo cultural, na verdade, também é uma repetição, mas que essa repetição, esse modo, essa repetição de comportamentos, essa repetição de hábitos, essa repetição de conhecimentos, essa socialização de conhecimentos, que eu disse que cultura é um processo de aprendizagem, é um processo de transmissão de saber, né? Então, à medida que eu repito, através desse processo cultural, eu também vou modificando a cultura, porque a construção ela é permanente, a cultura ela é dinâmica, né? Então, eu repito, mas eu também nessa repetição eu transformo a minha cultura, eu posso ressignificar hábitos, eu posso modificar hábitos. Então, é um poema que eu acho que também descreve, claro que dentro do universo da poesia, eu estou fazendo essa analogia, né, com o processo cultural. E agora, só para a gente falar um pouco sobre as criações humanas, né? Eu vou pegar uma criação humana para você perceber como essa nossa capacidade inventiva, ela foi construindo esse mundo que a gente conhece hoje, que a gente tem acesso hoje, através dos bens materiais, através dos bens imateriais, como patrimônio cultural, tá? Então, pensem o seguinte, a agricultura, ela não existiu sempre na história da humanidade, certo? Então, a invenção da agricultura, ela data aproximadamente 12 mil anos. E a sua popularização aconteceu no Antigo Egito, através da irrigação feita pelo rio Nilo, e na Mesopotâmia, através do rio Tigre e Eufrates. Por que eu peguei essa informação sobre a origem da agricultura? É porque eu vou trazer um elemento através da agricultura para você ver como a história da humanidade é rica através justamente dessa acumulação cultural. Então, através da agricultura, a gente pode cultivar a terra. E aí, vários tipos de cultivo. E aí eu queria adentrar em um cultivo que foi cultivado pelos egípcios, pelos gregos, pelos romanos, que é o cultivo da uva. Mas eu não vou falar especificamente do cultivo da uva, mas olha, através da invenção da agricultura, através do plantio da uva, a gente chegou a um produto chamado vinho, certo? Através do processo de vinificação, ou seja, através da transformação do suco, através do plantio da uva, da colheita da uva, da transformação da uva em suco e do suco em vinho. A transformação do suco em vinho é esse processo de vinificação. E através da história da arte, através dessa acumulação cultural, a gente pode perceber que esse produto, por exemplo, que a gente conhece hoje, ele é resultado de um acúmulo de 5 mil anos atrás. Quando a gente vai olhar as pinturas egípcias, por exemplo, a gente vê justamente a descrição do processo de vinificação, né? Os egípcios colhendo as uvas, fazendo esse processo de de pisar a uva, né? E dessa uva, né, extrair esse sumo, que se transforma em vinho, se engarrafa, até esse processo de vinificação ser completo, e aí a gente chegar no vinho. Enfim, isso os egípcios através da pintura. Mas através da mitologia grega, outra criação humana, ou seja, nada disso existia no mundo. Tudo isso foi um processo de invenção, um processo de criação, ou seja, não há nada no mundo que não foi inventado. Tudo que está fora da natureza, do universo da natureza, é universo cultural, porque foi inventado através desse processo cultural, certo? E aí, para falar do vinho, eu necessariamente preciso recorrer à mitologia grega. Por quê? Porque na mitologia grega existe uma representação de Deus dedicada ao vinho, né? Que é Dionísio. Dionísio é o deus do vinho, o deus da celebração, o deus que através dos seus, como eu posso dizer, das suas procissões, ele cantava, ele dançava e ele bebia vinho, né? E existiam pessoas que acompanhavam Dionísio nesses festejos. Inclusive, um pouco mais tarde, lá na história da Grécia Antiga, passa a se festejar formalmente o deus Dionísio. Porque, inclusive, a mitologia vai descrever esse processo de aceitação do deus Dionísio como deus. Porque, inicialmente, ele não era reconhecido como deus, certo? Mas eu não vou me adentrar muito no desdobramento da mitologia do deus Dionísio. Só para vocês perceberem que, através de uma invenção da agricultura, através do plantio da uva, através da criação de uma bebida, muitas coisas também foram se originando. As pinturas que registravam esse processo de vinificação, a mitologia, enfim, é o universo das criações.
E eu posso dizer, o que é que a gente pode dizer, por exemplo, sobre o deus Dionísio, que era reconhecido como deus do vinho, o deus da festividade, da celebração. Inclusive, que deu origem a essas celebrações, onde as pessoas podiam beber, podiam dançar, podiam ser outras pessoas, porque ele era o deus que provocava o êxtase, né? Através da dança, que é esse momento quase hipnótico. Eu posso até fazer uma relação, vocês que são jovens, e que sabem, por exemplo, da existência das raves. Raves são essas festas em espaços abertos, em meio à natureza, onde as pessoas acabam bebendo, dançando com a música eletrônica, enfim. Era mais ou menos isso, essas festas dionisíacas, né, onde se bebia, dançava e celebrava. E nesse momento as pessoas podiam ser outras, era um momento de representação. E aí surge a origem, por exemplo, do teatro na Grécia Antiga. E o primeiro teatro vai ser chamado justamente Teatro Dionísio, né, uma semi-arena. Deixa eu ver o que mais. Isso eu estou falando de uma das criações humanas, o quão ela é originária e o quanto, por exemplo, ela ainda está presente nas nossas vidas.